Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI, olá você internauta, você que está acompanhando o programa Entre Livros, né? Está sempre aqui trazendo uma obra para a gente aprofundar, para a gente entender, para ajudar aí no desenvolvimento da intelectualidade, da cultura em geral, do esclarecimento. Então, entrando na sua casa, a gente está hoje trazendo uma obra cujo título é Clarividência, Teoria e Prática. Essa obra ela é de autoria de Rodrigo Medeiros, mas nós estamos com uma convidada hoje para falar sobre ela, que é a Patrícia Pialarice. Ela é graduada em Administração de Empresas e tem MBA em Educação Financeira e Financeira Empresarial. E a Patrícia ela é especialista no tema, é uma pesquisadora da Conscienciologia, e a gente vai, então, estar recebendo aí com as boas-vindas, Patrícia, ao nosso programa. Obrigada, Rose, pelo convite, obrigada, RCI, e também espero que todos os ouvintes aí possam aproveitar desse conteúdo tão interessante, né? Então, eu queria... Tá. Pode falar. Não, eu ia pedir para você já explicar o que é clarividência. Então, a clarividência é uma percepção visual do presente, não é nem do passado, não está nem relacionado ao sonho, mas do presente de outra dimensão, que a gente chama de extrafísico, além do físico, né? Então, a percepção do que está acontecendo multidimensionalmente ao seu redor. Essa é a definição de clarividência, né? E eu me interessei pelo assunto, vou falar rapidamente, né, para contextualizar, porque quando eu era bem pequena, minha mãe conta que é por volta aí de 2, até mais nova, 2 anos, mas até uns 5 eu rememoro muitas coisas. Eu comecei a ter uma clarividência espontânea. E aí, nessa idade, com os pais, né, você relatando o que você está visualizando, o que você está vendo, a primeira impressão que todo mundo fala e pensa é o medo, né? Então, o pessoal fica com medo, com receio, não sabe o que está acontecendo, fala, nossa, essa menina veio com algum defeito, o que a gente faz com tudo isso? Então, foi um tema durante anos, né? Até certa forma, assim, trazendo alguns problemas para minha família. E depois, um pouquinho maior, né? O meu pai foi até uma palestra do IPC, né, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e ele chegou para mim e falou assim, olha, eu encontrei o seu pessoal, esse pessoal estuda tudo que você tinha, e eles dão nome, sobrenome, explicam, e na época eu fiquei até com muito medo. Então, o meu principal objetivo em falar de clarividência é a gente poder desmistificar, né, o fenômeno, a gente trazer informações para que as pessoas não tenham medo ou receio, acho que tem alguma coisa errada com ela, e sim aproveitar esse fenômeno de forma positiva. Você trouxe aí uma informação bacana que eu acho que a gente pode tocar nesse assunto, que é na infância, o desenvolvimento na infância, né? Porque a gente tem até a psicologia estuda, é a questão do amigo invisível e tal, e muitas vezes existe o amigo na realidade e a criança está vendo, né? Queria que você falasse um pouquinho aí Exatamente. sobre a questão da clarividência na infância. É que você tem a sua experiência, né? Mas deve ter outros relatos também, né? Sim, então, essa clarividência, o que acontece também? Eu associo muito, vamos falar assim um pouquinho de parapsiquismo, e a clarividência é um dos fenômenos que compõem o parapsiquismo, dentre, vamos dizer, dezenas ou até centenas, né? E as suas variações, vamos dizer assim. Então, o que acontece com o parapsiquismo? É uma ampliação da informação. E a gente melhora e evolui quanto mais compreensão a gente tem e pelo maior número de informações que a gente tem, vamos dizer assim. Então, até certo ponto, a gente não ter parapsiquismo, a gente fica, vou fazer uma analogia até com a visão míope, né? Do que está acontecendo, do que a gente está sentindo.
Então, isso acaba com que você também amadureça mais rápido, né? Então, a criança, ela começa a enxergar um monte de coisa que ela não consegue compreender, até pela falta de recuperação de lucidez natural ali da infância, né? E os pais, muitas vezes, os familiares, eles também não conseguem compreender isso, porque você está falando de uma pessoa que está ali com você, que você não conheceu, né? E você relata com uma facilidade, a veracidade, né, do que aquela pessoa está falando, coisas às vezes que só o pai ou a mãe sabia daquilo, então isso assusta as pessoas, né? Ao invés de você explorar isso mais, né, porque nesse caso, vamos dizer assim, se todos nós tivéssemos mais informações, a gente podia perguntar, essa pessoa está querendo passar alguma mensagem? Como é que é? Qual que é o objetivo? Então, todo fenômeno ele ocorre porque tem um objetivo, tem um porquê, né, por trás. E na nossa vida a gente sempre está buscando os porquês. Então, nessa idade também, vou relatar o que era mais difícil para mim, porque você também, a clarividência é a imagem, mas tem toda a informação, conteúdo, né, por trás dessa imagem. Então, eu sabia mais ou menos quais eram as intenções das pessoas, o que que elas estavam pensando, elas estavam sentindo. Não era só uma clarividência do extrafísico. Eu tinha uma percepção do que estava acontecendo. E isso, para mim, era mais difícil, né? Então, passei inúmeras situações até no colégio. Eu estava num colégio de freiras na ocasião, né? E uma delas, uma vez, colocou a mão em mim para me chamar, para puxar, e eu tive uma clarividência do passado dela, do que tinha acontecido nessa vida, e todo um contexto também de outra vida. E aquilo me assustava mais do que, vamos dizer assim, os relatos comuns, né, que as pessoas falam que viu alguma coisa feia, um bicho, sei lá o quê, estou falando da criança, né? Então, tem também esse lado que se fala pouco, né? Então, uma hora eu também preciso escrever meu livro, né? Além do Rodrigo, o Rodrigo me inspirou muito com as ideias dele, que ele trouxe, para falar um pouquinho disso, dessa maturidade que envolve também a clarividência e o parapsiquismo, né? Então, isso é bem bacana também. Ele faz aqui no livro umas abordagens iniciais com as definições básicas, o que que é o parapsiquismo, né? E como é que são essas dimensões. E aí eu lembrei aqui que a gente trouxe recentemente um programa, uma entrevista sobre o acoplamentário. Então, são duas obras já, Manual do Acoplamentário e Acoplamentário Primeira Década, né? Onde eles falam sobre o laboratório, e esse laboratório ele foi construído exatamente para que a gente, né, desenvolvesse mais a clarividência, que é o foco principal ali, né? Sim. E agora eu preciso lembrar o fio da meada, porque eu puxei esse assunto, deixa eu me lembrar. Ah, eu lembrei. Então, No acoplamentário, a gente tem lá uma dinâmica no curso que a gente faz olha umas imagens, eu não sei se aquilo é 3D, 2D. estereograma. Isso. E aquilo facilita para a gente, vamos dizer assim, sair. Essa é a minha percepção, né? Sair Certo. daquela visão intrafísica, onde você só está vendo a matéria, mas você vê uma outra forma de visão. E eu acho que isso aí é um exercício para clarividência, né? Então, eu queria que você explicasse assim, como é exatamente que ocorre e como é que a pessoa sabe que aquilo é uma clarividência ou ela não está só desfocando a vista ou fazendo esse exercício que é com esse ideograma? Ideograma. Estereograma. Estereograma. É. Então, estereograma, na verdade, é uma visão 3D. Então, você precisa relaxar, né? Então, não só a clarividência, como qualquer outro atributo do parapsiquismo, a gente precisa ter um mínimo de relaxamento, vamos dizer assim, natural. E aí, né, vamos falar um pouquinho da modernidade. Vai simplesmente ao oposto disso tudo. Você o tempo todo está recebendo inputs, tem as mídias sociais, né? Eu até costumo falar
que a pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular e olhar o WhatsApp ou o Instagram, sei lá, o que seja, né? Então, imagina, a pessoa, ela direciona toda a vida dela e até a agenda dela pelo que os outros estão falando. Como é que ela vai ter uma percepção, né, dela mesma? Já começa a primeira situação de crise. E aí eu quero falar da importância da clarividência e desenvolvimento do parapsiquismo. Ela vai ter uma vida robotizada, né, através, sejam das mídias sociais e tudo mais. E a ideia da clarividência é o contrário, você assumir, né, as rédeas, vamos dizer assim, da tua vida em primeiro lugar, né, da sua vida, dessa vida e depois multidimensionalmente, porque mesmo que a gente não perceba e não veja, não quer dizer que aquilo não esteja ocorrendo e a gente não esteja tendo interações multidimensionais e, vamos dizer assim, vamos pensar na média da população, muitas vezes negativa, né? Porque as pessoas pensam muito negativo, né? Não é culpa, é, vamos dizer assim, falando popularmente, dos espíritos, né? Das consciências extrafísicas, e sim do que as pessoas evocam, do que elas pensam e assim por diante. Então, quando a pessoa vai mexer com o parapsiquismo, ela precisa começar a fazer técnicas, né, desenvolver, e nós temos técnicas para tudo isso. Qualquer pessoa pode desenvolver o parapsiquismo. A clarividência é o fenômeno mais fácil para ser desenvolvido. Então, pode ser uma porta ali, se você treinar, né? Isso não quer dizer que a pessoa, por ser mais fácil, ela não possa ter alguma outra área do parapsiquismo mais fácil para ela, né? Mas são técnicas simples, isso que eu quero dizer, né? Que a pessoa pode começar a aplicar, fazer. E eu tenho um curso também de clarividência que todo mundo que fez o curso tem algum nível de experiência. Ah, então eu vou ter que fazer seu curso, porque você falou que é fácil, eu não acho que seja fácil. Não é que é fácil, Ah, vamos dizer assim, a pessoa ter uma clarividência do modo como a gente espera, mas ela é fácil de você aplicar técnica. Por quê? Porque você está de olhos abertos, então você tem mais confiança, né? A gente tem aquela expressão popular ver para crer, né? Então a pessoa, quando ela passa pela experiência, ela não tem dúvidas, né? Eu fiz todo esse enredo para falar aí do estereograma e da confusão da imagem do estereograma, da imaginação, com uma real clarividência, né? Então, esse exercício é para isso, para a pessoa começar, a gente chama de descoincidência, né? Dar uma relaxada para você poder perceber com um veículo que tem mais facilidade com extrafísico. Então, se a pessoa está muito agitada, isso fica mais difícil também, né? Se ela está ansiosa, então o estereograma é para isso. Mas qual a diferença da imagem do estereograma, de você ver em 3D, que ela é física, da visão extrafísica? Toda vez que você está utilizando o estereograma, existe um esforço em ver, né? A gente fala que é um esforço mental. É igual a imaginação. Você tem que falar, olha, Rose, imagina que você está comendo, né, uma sobremesa que você ama, deliciosa, uma fruta que você adora. Você começa a fazer um esforço para visualizar, mexer com a tua memória, e o teu cérebro, ele não sabe diferenciar isso, tanto que a tua boca pode começar a salivar. Mas isso é um esforço a partir da sua vontade. A clarividência, não. Né? A hora que a gente abre os nossos olhos, não existe esforço nenhum. Olha, deixa eu me esforçar para ver. Não. Então, a clarividência, você vê aquela imagem, às vezes você pode piscar, voltar, falar, será que estou imaginando? E a imagem continua ali, né? E o mais importante não é só ver, né? Como a gente estava falando também, é você conseguir interpretar o que você está vendo, é o conteúdo da mensagem. Então, essa é outra coisa também, você comentou sobre o acoplamentário, porque a gente hoje tem um laboratório, né, onde tem várias pessoas, então ninguém fica com medo, é uma penumbra, mas está todo mundo aí de olho aberto, está lúcido, isso é muito bacana da clarividência, você não precisa estar no estado alterado, por isso que eu falei que ela é mais fácil também, né? Então, são várias facilidades que, se a gente estudar e se dedicar, você consegue diferenciar tanto a imaginação, o sonho,
de uma imagem, você está ali em dúvida do que a própria clarividência. Agora você falou aí de olhos abertos e olhos fechados, né? Qual que, bom, ok, você mencionou que a pessoa fica de olhos abertos, mas ela pode fechar o olho e ela continua vindo. Como que é essa dinâmica? Como que ocorre assim? A pessoa precisa estar de olho aberto, semicerrado, fechado? Como é que é? E assim, como é que a pessoa tem certeza que realmente o que ela está vendo é uma clarividência que ela está tendo? Então, isso é bacana também, porque não precisa estar com os olhos abertos. Eu falo que agora dá um nó, muitas vezes, porque lembra que a gente estava falando da descoincidência? Nós temos 4 veículos ou 4 corpos de manifestação. Então, o corpo físico é o mais conhecido nosso. Mas cada corpo, vamos dizer assim, ele tem uma habilidade maior numa dimensão específica. Então, a gente tem uma dimensão que a gente chama de dimensão energética. Toda vez que a gente pensa, a gente sente, a gente emite um padrão de energia, né? E esse padrão de energia, ele tem uma frequência. Essa frequência, a qualidade dela, vamos dizer assim, é a partir do que a gente está pensando, se é bom ou não, né? Do que a gente está sentindo. Então, você tem uma frequência, uma média dessa frequência. E a gente acaba entrando em contato com energias da mesma frequência, né? Eu dou o exemplo do rádio, a gente sintoniza em determinada frequência para ouvir determinada música, ou uma entrevista, seja o que for. Ah, não estou gostando. Você muda a frequência e você está ouvindo outro, outra, Emissora. emissora. Obrigada. Então, com as nossas energias, é assim, o que acontece com a gente, os fatos, as pessoas no qual a gente convive. Então, tudo tem relação com o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Então, esse seria um outro tema que a gente poderia explorar, né, bastante. Mas, o que que acontece? Isso tudo faz com que a gente também tenha um nível de percepção, é, vamos dizer, ou só do intrafísico, ou dessa dimensão energética. E há ainda a dimensão extrafísica propriamente dita, que a gente fala. E também ela pode variar aí entre milhares de situações e frequências, vamos dizer assim. Então, nessa dimensão, né, onde as pessoas passam dessa vida, elas acabam morrendo ou descartando esse corpo físico, ela passa a viver nessa dimensão. Muito bem. Então, esses veículos, a hora que você começa a perceber outra dimensão, eles precisam ter um nível de desencaixe, né? Que é essa descoincidência. Então, quando a gente consegue descoincidir o corpo energético, você vê uma dimensão energética, aí que a gente começa a perceber a aura das pessoas, né? Uma luminosidade em volta de cada uma delas, pode perceber uma coloração, às vezes um embaçamento. Então, é a primeira percepção. Isso já é clarividência. E a maioria das pessoas fala assim: eu não estou vendo nada. Por quê? Porque a expectativa dela é ver uma consciência extrafísica, alguma coisa que ela está imaginando, ver todo o extrafísico se movimentando, é como se ela queria que ela estivesse vendo uma novela, vamos dizer assim. E não é assim, né? Porque a gente está em treinamento, em desenvolvimento. E qualquer movimentação mais abrupta, o nosso corpo ele encaixa de novo, né? Esses veículos. E a gente perde aquela percepção. Então, olha de novo, o relaxamento, você tem que estar tranquilo, né? Tudo isso. Então, no acoplamentário também, isso tudo vai ser otimizado e facilitado, né? É isso que acontece. Então, também, quando a gente aprofunda na clarividência, a gente consegue descoincidir já esse veículo que vê a dimensão extrafísica, que a gente chama de psicossoma. Então, o que que é o desenvolvimento da clarividência? Você aprender a ver com o psicossoma. Então, respondendo a pergunta, se você descoincidir o braço ou o parabraço, você pode ter visão ou clarividência. É mais difícil, por quê? Porque a gente está condicionados aos olhos, né, nossos intrafísicos. Mas a gente pode ver em 360 graus. Olha só, ou seja, perceber, e essa é uma das coisas que no início assusta a gente, porque é uma percepção completamente
diferente, visual do que a gente tem aqui, né? Imagina você enxergar por todos os lados. Você pode, já aconteceu comigo de descoincidir com o braço e ter essa visualização, por isso que eu estou comentando isso também. Então, a gente tem que se descondicionar de tudo que a gente, às vezes, está condicionado com essa vida tão intensa, né, hoje, de informações e até certo ponto de coincidência também, né, muito intrafísica. Então, a clarividência vai te ajudar a isso, a ter uma percepção mais ampla de você mesmo, do que está acontecendo, do que você pensa, do que você sente. Então, ela é um pouquinho mais profunda, vamos dizer assim, se a gente pudesse falar assim, né? Muito bem, a gente está aqui conversando sobre clarividência. Nós vamos chamar agora o nosso intervalo, mas em um minutinho nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando Patrícia Pialarice. Ela está falando sobre a obra Clarividência, Teoria e Prática, de Rodrigo Medeiros. Patrícia, o Rodrigo ele fala aqui sobre imagens oníricas, né? O que isso tem relação com a clarividência? Porque a clarividência, como você explicou, ocorre a partir de uma descoincidência dos veículos, né? Mas a imagem Sim. onírica é outra realidade. Como que é assim, a gente pode diferenciar para deixar mais claro? Então, a clarividência, como a gente falou, você tem que estar lúcido muitas vezes, não que você não possa estar, né, de uma outra forma, mas é uma percepção do presente, do que está ocorrendo extrafisicamente no presente. Já a imagem onírica está muito relacionado aos sonhos, né, a hora que a gente está dormindo, e é uma desfragmentação, vamos dizer assim, do cérebro, se a gente pudesse fazer uma analogia com o computador, onde ele vai ali, muitas vezes, é, ajudando você a se organizar novamente, né? Então, aparecem imagens, muitas vezes, ali na tua tela mental, vamos dizer assim, mas aquilo você não tem controle, tá? As imagens oníricas, sempre a gente não tem controle. Você está como um espectador, olhando aquilo acontecer, muitas vezes imagens sem sentidos, mas sempre estão relacionadas com algum nível de vivência nosso, pessoal, né? Tanto intrafísico, extrafísico, multidimensional e também das nossas memórias regressas, né? De outras vidas também. E é por isso que a gente acha as imagens oníricas também tão confusas, né? A gente tem níveis de lucidez também durante o sono e também durante a vigília física, né? Ou o momento que a gente acorda. A gente fala assim, se você fosse pegar o seu dia, do momento que você acorda até a hora que você vai dormir, os níveis de lucidez, eles oscilam, né? Você não tem o mesmo. Uma hora você está com... A gente acaba de acordar, tem gente que demora a chegar aí no... Vamos falar 80%, às vezes nem 100% ali de lucidez dela. E tem gente que, às vezes, você vai almoçar ou comer alguma coisa, ali a pouco a lucidez cai de novo. Então, imagina a gente que está numa vida, como a gente comentou, às vezes até robotizada, né? Vai sendo levado, alguém está pensando por você e não você mesmo, né? Como eu estava falando, a começar da sua agenda, dos seus objetivos, das suas metas. Então, essa lucidez e essas imagens também oníricas pode confundir totalmente essa situação da clarividência, né? Mas é uma outra questão. Ainda nessa linha, para a gente entender bem e diferenciar, né? Eu lembrei aqui do relato de uma pessoa que estava deitada e ela viu na tela mental a consciência, mas ela ouviu o barulho da consciência. Então, era como se aquela cena estivesse ocorrendo na tela mental dela. Isso é uma clarividência? A pessoa, ela pode simplesmente... Como é que ocorre isso, assim, nos detalhes, para a gente dizer, tá, estou vendo ou não estou vendo? Mas se a pessoa está ouvindo barulho também, é porque aquilo também é real, né?
Explica pra gente. Então, é muito legal essa tua pergunta, porque a gente diferencia, né, a clarividência e tem o fenômeno da clareaudiência, que é você ouvir, e vários outros fenômenos, vamos dizer assim, correlacionados com os nossos sentidos, nossos 5 sentidos, e pode ser ainda expandido para os parassentidos, vamos dizer assim. E uma coisa pode levar a outra. Como assim? Às vezes você começa a ter um mínimo de clarividência, se você conseguir relaxar, você pode, às vezes, ter uma olorização, que é uma percepção do cheiro extrafísico. Você pode ter clareaudiência, que é ouvir como você está relatando, né, a experiência dessa pessoa. E aquilo tudo pode chegar num bloco, né, vamos dizer assim, de um experimento mais avançado, que a gente fala, ou mais completo, que você pode ter uma visão, clareaudiência, tudo junto, em bloco, e uma percepção inteira. Olha só, né, que a gente pode definir também até como a própria pangrafia. Então, você pode evoluir, vamos dizer assim, no teu fenômeno ou no seu parafenômeno, né? Dependendo do nível de aprofundamento e de desenvolvimento ou percepção, enfim, do que está acontecendo. Então, é por isso que a gente confunde isso. Esse relato dessa pessoa, ele pode ser totalmente e é fidedigno. Por quê? Porque a pessoa pode ver com os olhos fechados, então a percepção que ela tem é como se estivesse na tela mental dela e está participando do que está ocorrendo no presente, né? Então, ela pode ouvir e pode, muitas vezes, sentir. Então, por exemplo, vou contar um caso que aconteceu comigo e que até hoje, se eu for pensar assim, eu tenho dificuldade de entender tudo o que aconteceu, né? Eu estava na minha casa, morava com meus pais, e a minha mãe pediu para fazer pipoca. Olha só. E era até um apartamento moderno, novo, que a gente tinha se mudado, né? Tinha uma cozinha assim bacana. E eu peguei lá a panela, coloquei a pipoca, aquela história toda, o óleo, peguei a colher e comecei a mexer. O modo como eu peguei na colher e fiz um movimento, tudo mudou. Então, o meu fogão não era mais aquela cozinha, era como se fosse um fogão a lenha, tudo diferente. Eu era de outra cor, era preta. Então, eu vi o meu braço e tudo diferente. Eu tive uma clarividência como se eu estivesse naquele local. E eu me assustei, porque eu estava de olho aberto, eu fechava e abria o olho várias vezes, né? Então, e não mudava aquela imagem, só sumiu tudo e mudou tudo quando a minha mãe colocou a mão em mim, porque ela percebeu que estava acontecendo alguma coisa, porque eu comecei a ficar assustada com o que estava acontecendo. Mas não só eu estava ali vivenciando um nível de clarividência, né, de uma outra dimensão, até de uma outra vida, que é difícil de você compreender, porque você está de olho aberto, lúcido, e está enxergando completamente tudo diferente, quem sabe com outro veículo, né? Então, eu percebia tudo, o cheiro, é isso que eu estou falando, o movimento, tudo diferente. Então, Isso também, pode seria falar, isso Rose. uma clarividência retocognitiva? Como que a gente diferenciaria da retocognição em si? Então, isso é legal. Por quê? Porque a partir de uma clarividência pode te remeter a uma retrocognição, né? E a mesma coisa também, a partir de uma clarividência, você pode começar, ela é a porta, a clarividência, para muitos outros fenômenos. Eles vão se compondo e chega um momento que isso é difícil diferenciar, né? Então, você pode ter um fenômeno que leva a outro também, assim como uma projeção. Às vezes você está fora do corpo, né? A projeção é uma experiência fora do corpo, e você está numa determinada dimensão. E você pode ter clarividência de uma outra dimensão. Olha que bacana, né? Então, isso também pode ocorrer, né? Então, os fenômenos, eles se mesclam e nessa hora, quando a gente passa pela vivência, é difícil você separar o que que é clarividência, o que que é clareaudiência e até retrocognição e até pré-cognição. Mas isso pode acontecer de um fenômeno levar a outro assim de maneira muito rápida e muito clara, né? E aí você falou de viajar, eu lembrei da clarividência viajoura. É um tipo de clarividência, né? Isso.
A clarividência, a gente pode dividir ela, né, em dois tipos. A clarividência aqui, do que está acontecendo aqui agora, e a clarividência viajoura, que é uma expansão de um chakra que a gente tem entre a testa, né, o frontochakra, e ele se alonga de tal forma que você pode visualizar o que está ocorrendo em outro país, em outro ambiente e assim por diante. Até se usava a clarividência para achar pessoas desaparecidas, há relatos disso, né? E muitas outras facilidades, vamos dizer, de pessoas que tinham esse fenômeno para usar de forma para ajudar muitas pessoas, né? Então, a clarividência viajoura é isso, é você visualizar o que está ocorrendo e você não está propriamente dito fora do corpo, porque as pessoas também confundem com a projeção, né, que está em outro local. Então, onde ela sai mesmo para ver o que está acontecendo. É só uma expansão do frontochakra. E a pessoa, ela vê sempre colorido? Não, isso pode variar também de todas as formas, né? Pode ver preto e branco, uma clarividência, até no meu caso, toda vez que eu vejo uma consciência extrafísica, geralmente é preto e branco, nunca Ah, vejo é? colorido. Sempre, a não ser essa mais profunda, igual eu falei, que envolve retrocognição, percepção, que parece que você está revivendo aquilo, né? A partir da clarividência. Aí sim, tudo colorido. Mas e essa, vamos dizer assim, até certo ponto, isso é bastante também bacana comentar. Do mesmo modo que a gente tem uma dificuldade de falar, vamos falar assim, ou ver, ou interagir com o extrafísico de maneira lúcida, de certa forma, as consciências extrafísicas também têm essa dificuldade com a gente. Por quê? Porque são dimensões diferentes, né? Então, exige um esforço até certo ponto dos dois lados. Existe um capítulo do 200 Teáticas do professor Valdo Vieira, não vou lembrar um número do capítulo, né? Mas quem pegar o livro e visualizar, já que a gente está falando de livro, é um livro maravilhoso, que chama Dificuldades Recíprocas. Então, tanto a gente fala dos amparadores, né, que são nossos amigos extrafísicos que ajudam a gente por aqui, como o contrário. Então, eles também, as consciências extrafísicas, precisam se densificar, às vezes, para a gente ajudar a nossa clarividência. E essa materialização, geralmente, a ectoplasmia ela é meio acinzentada, né, uma característica. Então, é muito comum a gente ver em preto e branco também, né? Essa é uma das características. E também a nossa dificuldade nesse relaxamento, nesse desenvolvimento da clarividência no dia a dia, né? Eu mesma, quando era pequena, como eu comentei aqui, eu não sabia diferenciar se a pessoa era viva ou morta, vamos dizer assim. Eu não sabia se eu estava falando com um espírito, uma consciência extrafísica, ou se eu estava falando com uma pessoa normal. Eu ia descobrir depois que acontecia alguma coisa estranha, né? Então, aquilo também demorou para eu diferenciar, e isso também me assustava, porque as pessoas tinham medo de mim, tinham locais que eu chegava, então eu ficava quieta um tempão, esperando para perceber o que que era o quê. Então, dava muito bola fora, você acaba ficando diferente, né? Vamos dizer assim. Então, também você aprender a lidar com isso vai aos poucos. Isso é diferente de você ver tudo que está acontecendo, aí sim você vê, vamos dizer, colorido, mas quando há essa densificação, né, no caso dos nossos cursos ou de uma assistência, onde o amparador está precisando ali de você, a tendência é ser mais preto e branco, né? Não sei se ficou clara essa relação, mas eu estou falando um pouquinho de como eu percebo, né? E aí eu fiquei pensando que, assim, eu não tenho muita facilidade com clarividência, não, mas de vez em quando eu tenho algumas experiências. Eu lembrei de uma aqui, que é como se eu estivesse vendo uma cena num quadro pequenininho e as pessoas tivessem... Mas não era uma televisão, mas era assim, era uma tela mental e as pessoas estavam minúsculas. E aí eu fiquei pensando, como é que é essa relação, assim, o tamanho, né? Pode ser que você enxergue um tamanho maior, um tamanho menor, ou isso não é uma clarividência?
Como que a gente sabe diferenciar? Então, a clarividência, como a gente comentou aqui, né, a definição para a gente conseguir diferenciar de tudo é uma visualização do presente, né? E só que, como a gente falou, por que que é difícil você diferenciar? Porque isso pode levar a um outro fenômeno. Por exemplo, você está vendo alguma coisa no extrafísico e aquela pessoa ou aquela cena, alguma coisa, te remete a uma vida anterior com aquela pessoa. Então, você pode passar, assim, milésimos de segundos, né? Você a reviver aquilo ou ter uma memória do teu passado. Então, isso pode acontecer, ter uma retrocognição. E essa coisa de ser pequeno ou grande pode variar em todos os sentidos. Às vezes a gente não consegue entender por que daquela situação. Tem um porquê. Então, isso também é uma outra coisa, uma outra dica, né, para todo mundo. O que que é o ideal? Você anotar, mesmo que você não compreenda aquela percepção, nos detalhes, e nos detalhes a gente fala você não aumentar a história, não é complementar a história, que a gente tem uma tendência de contar e colocar o nosso floreio, assim, né? Do Quem nosso conta um ponto, jeitinho. aumenta um ponto. Exatamente. Então, relata o que você viu, né? Só isso. E depois você vai fazer um juízo de valor, que é interpretar, e se isso, será que é isso? Aí, o que que acontece? Quando você tem um fenômeno importante, né? Um deles pode ser uma clarividência, você provavelmente vai ter o segundo fenômeno, né? E assim por diante. E o terceiro, então, é um quebra-cabeça. Como a gente falou das dificuldades recíprocas, os amparadores tentam também trazer de uma forma que a gente facilite a gente a interpretar, né, o conteúdo daquela informação. Então, tem um filme que chama O Mistério da Libélula. É bem bacana esse filme, é bem sobre clarividência, né? Por quê? Porque ele tem lá a imagem da libélula, que ele sabe que significa alguma coisa, porque não posso contar aqui todo o filme, né? A esposa gostava Sim. muito da libélula e tinha um objetivo. Então, esse filme retrata exatamente o que a gente está falando, tem um objetivo. Mas o que que acontece? A maioria das pessoas não anota, né? Deixa para lá, não entende, fala, ah, eu tive um negócio muito louco e fica por isso mesmo. E você acaba não tendo a continuação daquele fenômeno. Então, esse é um dos pontos assim que eu diria mais importantes da clarividência, né? Você teve não compreendeu nada, não tem problema, é pequenininho, é grande, maravilha. Anota porque você vai ter uma outra situação ali. E os amparadores conhecem a gente mesmo mais do que a gente mesmo. Muito mais. Então, eles sabem que aquilo ali vai chamar a tua atenção também de alguma forma. Imagina, você está tendo uma clarividência, às vezes pequenininha. Aquilo ali você não vai esquecer nunca mais. Então, tem, né, um objetivo ali também. Então, esse tipo de situação pode acontecer. E, por um outro lado, também pode ser uma maneira como você vê aquilo, de alguma experiência que você passou, de um atributo mais desenvolvido seu. Por isso que tem que continuar a pesquisa, né? Então, a clarividência também são, como que eu posso dizer, alguns chamariz, assim, para a gente se desenvolver multidimensionalmente também. Então, isso é muito bacana. Tem um outro exemplo, é do professor Valdo Vieira também, está no livro, no DAC, né, que é o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. E o título, né, do capítulo chama Clarividenciologia. E é muito legal esse capítulo porque eu pude estar presencialmente nas tertúlias que ele ministrava, né, na ocasião. Então, numa dessas tertúlias, né, a gente esteve lá e ele contou que ele teve uma clarividência de uma ovelha, né? Então, e ele relata isso nesse capítulo também. Ele, olha, eu acordei e tive uma clarividência de uma ovelha muito bonita, linda e tal, e todo mundo olhando, e tipo assim, aham, né? Tá, daí, né? Então, eu vou fazer uma pausa aqui. Se fosse a gente que tivesse acordado e visto uma ovelha, o que que a gente ia pensar? É sonho, Ai, acordei de imagem, uma ovelha, nada a ver. A gente ia valorizar? Não ia, né? A maioria imaginação. das pessoas fala, nossa, tô ficando louca, tô vendo uma ovelha quando
eu acordo. Então, a gente não tem essa, vamos dizer, esse hábito, né, de valorizar. E o professor Valdo, ele fazia o contrário. Ele tinha, às vezes, uma coisa pequenininha e valorizava muito. Por quê? Porque ele sabe que aquilo não é à toa, tem um conteúdo daquela informação. E ele falou aquilo, falou da ovelha, todo mundo ali, ok, né, bacana, e passou por isso mesmo. Ali a pouco chegou um casal, e ele falou, olha, hoje é o dia da ovelha em determinado país, nem vou lembrar agora o país. O Valdo, tá vendo? Eu estava falando da ovelha porque eu sabia que ia ter uma outra informação, alguma coisa nesse sentido. Ah, que legal, tem o dia da ovelha, você sabia que tinha o dia da ovelha? Ele era assim, né? E a partir daquilo, né, ele conta tudo isso nesse capítulo. Extrafisicamente, os amparadores mostraram para ele que esse casal tinha uma assistência a ser feita, que veio junto com esse casal extrafisicamente, essas consciências extrafísicas, para serem assistidas. E aí ele fechou, vamos dizer assim, o conteúdo da informação da clarividência que ele teve de manhã, né? Então, isso é o ponto, vamos dizer assim, mais importante para a gente compreender do fenômeno. Se você tem um fenômeno, você valoriza, mesmo que você não entenda nada, acha super esquisito ou diferente, você vai ter, aquilo tem um porquê. Nada acontece do nada, né? Hoje, os menininhos pequenos que falam, olha, aconteceu do nada. Não é verdade. Tudo tem a sua razão de ser, né? Então, gosto muito desse exemplo do professor Valdo, que eu estava nessa tertúlia, e depois, estudando a clarividência, vendo esse capítulo, que eu também fui compreender tudo que estava acontecendo ali, ou que pode acontecer com a gente também. Muito bem, a gente agora vai chamar aí os nossos comerciais, fique antenado, nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Clarividência, Teoria e Prática é a obra que nós estamos hoje aqui com a nossa convidada Patrícia Pialarice. Patrícia, você tocou aí numa pessoa que é o Valdo Vieira, que eu acho que assim, é o parapsíquico que a gente conhece, que tem mais experiências, né, e que mais escreveu sobre esses assuntos. E aí, eu tenho duas perguntas, né, dois comentários sobre ele. Um é assim, você falou que o ideal é a gente manter um relaxamento para ter experiência. Mas o professor Valdo, quando é que ele é fora da curva, né? Ele não é referência, ele está muito acima do nosso nível evolutivo. Mas eu me lembro dele relatando ali, ele ministrando uma tertúlia e ele falando, estou vendo uma consciência assim, assim, assada. Então ele conseguia visualizar, ter clarividência, mesmo conversando, mesmo falando, mesmo elaborando mentalmente uma aula, né? Isso, digamos, seria o desenvolvimento de uma habilidade, né? Que é a clarividência, de uma forma mais madura. Então, assim, digamos assim, o caminho seria um dia a gente conseguir não ficar sentada lá no complementário imóvel para a gente conseguir falar, interagir e tá vendo, né? É mais ou menos por aí o desenvolvimento, seria? Sim, porque assim, né? Quanto tempo que o professor Valdo também se dedicou, né? Então, quanto que ele estudou isso que eu estava comentando. Então, por exemplo, a clarividência, a gente fala que é um atributo fácil de ser desenvolvido, mas isso não quer dizer que é menos trabalhoso. Eu gosto de falar isso também, porque você vai precisar dedicar um tempo do seu dia, do seu relógio, para desenvolver aquela habilidade. É a mesma coisa como se a gente fosse desenvolver uma habilidade intrafísica. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer musculação para ter lá o tanquinho na barriga, né? Então, o que que ela vai ter que mexer na rotina dela, na alimentação dela? Quantas vezes que tipo de exercício ela vai ter que fazer, se dedicar? Não sei, às vezes tomar um suplemento, procurar um profissional, e por quanto tempo, né? Dependendo do nível que ela comece. É a mesma coisa com a clarividência. Só que a gente tem uma vontade, né, que a clarividência, assim como os outros fenômenos,
eles aconteçam assim do nada, como eu estava falando, né? Com a mágica, e não é assim que funciona. Então a gente precisa se dedicar. E uma vida muito atribulada, a gente não consegue, né? A gente que está em desenvolvimento já não é igual o professor Waldo, que se dedicou a vida inteira para chegar nisso também, fora outras vidas se dedicando, que ele relatava também, muito empenhado no parapsiquismo, e a gente é iniciante, né? Muitas vezes, em determinado atributo ou parapsiquismo, né? Porque são vários atributos do parapsiquismo, a clarividência, como a gente comentou, é uma delas. Então, a clarividência você pode escolher como um dos atributos para desenvolver. E não vai ser num acoplamentário, às vezes numa situação. Por que que o curso eu falei que as pessoas têm algum nível de experiência, mesmo quando elas nunca viram nada? Porque a gente passava 3 dias mexendo com frontochakra, né? Exteriorizando, fazendo exercício o tempo todo, o pessoal sai cansado às vezes, porque a gente está malhando mesmo o nosso frontochakra, malhando as nossas energias, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, para que a gente possa, e a pessoa chega uma hora que ela relaxa mesmo, então ela passa nem que a visualizar a dimensão energética, a aura, e é um tipo de clarividência. E aí ela volta para casa, né? Então, quanto que daquela maratona que a gente fez no final de semana, ela vai conseguir continuar aplicando? É igual lá, a gente vai mexer um músculo, né? Outro dia a gente acorda todo dolorido. Mas se a gente não fizer, não estimular aquele músculo mais, o que que vai acontecer? Ele vai voltar, né, à forma dele. E quanto que a gente teria que estimular para aquele músculo se desenvolver e tomar forma e realmente estar definido ali no nosso corpo, vamos dizer assim. Então, a clarividência, assim como os fenômenos, não são diferentes. E aí fica muito claro, né, para mim, e fácil a gente compreender quando a gente olha para o professor Valdo, que a dedicação que ele tinha, o estudo, né, dos fenômenos, as experiências, uma vida dedicada à assistência. Então, esse é outro ponto também, Rose, da clarividência. Vou falar um pouquinho assim da minha experiência, né, o que que aconteceu comigo. Então, quando eu era pequena, eu não sabia quem era vivo, quem era morto, um monte de coisa acontecia, e eu não tinha controle sobre essa situação. Aí chegou meu pai e falou assim: Paty, olha, eu encontrei teu pessoal. Eles estudam tudo que você fala, que você sente, essas suas ideias que a gente tem dificuldade de compreender, mas eles vão conseguir te ajudar. E no primeiro momento eu fiquei com medo. Ah, não quero, tal. Até que ele insistiu tanto que... E o dia que eu escutei a primeira aula, eu cheguei numa segunda aula de um P1, né? Aquilo tudo fez sentido mesmo sem eu entender muito o que estava sendo falado, né? As palavras. E aí eu comecei, dentro da Conscienciologia, a estudar, a tentar me compreender, que a gente chama de autopesquisa. E aí eu passei a controlar minha clarividência. Por quê? Porque hoje não é do jeito que eu quero, ainda eu tenho uma vida muito atribulada, eu tenho que trabalhar muito, né? Trabalho às vezes até tarde. Então, é difícil numa vida assim você conseguir desenvolver o parapsiquismo como você poderia. Você tem que estar com a vida também mais organizada, mais tranquila. Por quê? Se o tanto de informação a gente às vezes já tem dificuldade com organização, fica perdido, o que que é o parapsiquismo? É você ampliar esse número de informações, né? Você está vendo uma pessoa do jeito que ela está vestida. E às vezes a gente fala, ela está vestida assim, tira vamos falar, um preconceito, uma informação que você tem ali. Aí imagina você ver com quem que ela está andando extrafisicamente, o que que ela pensa, o que que ela sente, né? Então, como é que você lida com aquilo? Outra coisa, imagina uma pessoa está falando com você, uma pessoa que você gosta muito, e ela começa a falar, você sabe que ela está mentindo, né? Por quê? Pelo que ela está pensando, que ela está sendo acompanhada, as consciências, às vezes, deduram a pessoa. Isso acontece muito comigo. É? Ó, isso não é verdade, fulano fez isso e aquilo. Então, por isso que eu falei, a maturidade também consciencial, que o desenvolvimento como consciência, ele tem que acompanhar esses fenômenos, né? Então, de novo, falando do professor Valdo, ele tinha um nível de maturidade que a gente está suando para chegar aí no início, né, disso tudo. Então, é um conjunto, não é separado, né? É um conjunto da evolução da sua consciência.
mas isso é muito benéfico também, né? Porque imagina a gente passar uma vida sem a gente ter o controle, né, da nossa vida. Quando a gente fala controle, né, até no bom sentido de você ter autonomia e ainda ajudar os amparadores a ajudarem, né, as pessoas, alguém. Então, eu passei a controlar a clarividência, não tenho essa clarividência mais como eu tinha quando eu era criança, né? Como se você fechasse o Rodrigo Medeiros no livro fala isso, é como se fosse uma tomada, né? Que você liga e desliga a luz, mais ou menos assim. Mas quando tem uma assistência para ocorrer, mesmo na correria do dia a dia, você pode ter uma clarividência patrocinada pelos amparadores. Por quê? Porque tem um objetivo maior, que é fazer uma assistência para alguém, uma pessoa. Então, hoje, a minha clarividência, nessa correria que eu estou hoje, é muito ligada a isso, patrocinada, porque eu sei que vai ter alguma assistência, alguma coisa que está ocorrendo. Mas eu estou me organizando também para daí sim me dedicar, né? Não vou falar igual o professor Valdo, mas nos exemplos que o professor Valdo trouxe para a gente, para você ampliar o teu parapsiquismo, a tua interassistência e a sua vida multidimensional. E aí, Patrícia, o Rodrigo traz aqui no livro dele várias técnicas para desenvolver a clarividência. Tem técnica para isso, né? Porque eu fiquei Tem. pensando, você já tem inato, então você já deve ter trazido aí de outras vidas essa habilidade, já desenvolveu antes, né? Mas tem gente, né, que não tem assim, tá, tudo bem, eu quero começar a desenvolver agora. O que que você, assim, quais as técnicas que você acha que mais ajudam a pessoa? Como que ela faz isso? Para ela poder chegar, né, a perceber o extrafísico e tudo mais. Sim, tem várias técnicas, né? O ideal das técnicas seriam você também poder participar, às vezes, de uma dinâmica. A gente tem, né, hoje em Foz do Iguaçu, em outros locais também, as dinâmicas parapsíquicas, né? Que quem iniciou foi o professor Moacir. Então, a primeira foi de clarividência, Foi. então, muito legal, né? Foi ali também que eu tive como se fosse uma memória, uma percepção dessa clarividência que eu tinha tão ostensiva quando era criança, né? Então, foi muito legal tudo isso. Então, esses ambientes, no caso da dinâmica, eles facilitam tudo isso. E a gente vai entrar num ambiente fechado, com ar-condicionado, tudo otimizado, diminuir a luminosidade, essa é uma das técnicas, né, para você diminuir o estímulo visual intrafísico, para você conseguir relaxar, né, ter esse relaxamento. Outra técnica também é você manter o corpo imóvel. Para quê? Para que você possa perceber os outros corpos ou veículos de manifestação. Então, você deixa o teu corpo paradinho. Então, a pessoa que é muito agitada, né? Ela está o tempo todo coincidida e mais intrafisicalizada. Então, ela tem que relaxar. Então, a gente faz técnica de respiração, e ela entreabre os olhos, né? Essa é uma das técnicas. Geralmente, a gente faz clarividência facial com uma outra pessoa. Então, a pessoa fica sentada à sua frente e você fixa num ponto do rosto da outra pessoa, sem ficar pensando no nariz ou na boca. Escolhe qualquer ponto e fica ali com os olhos entreabertos, né? Quase fechado, porque ele vai ficar mais relaxado, seus olhos, e aí você fixa ali durante 3 minutos, 2 minutos, às vezes até mais. E você passa a verificar que o rosto da pessoa pode começar a ocorrer uma modificação, ou seja, você verificar o que está acontecendo ali extrafisicamente. Então, em casa, isso às vezes as pessoas ficam mais receosas, né, de fazer. Então, um ambiente otimizado seria maravilhoso. Tem uma outra técnica também, que é uma técnica mais radical, mas eu vou contar aqui, a pessoa fala, eu nunca vi nada. Ela vai entrar num quarto, tem uma técnica que o professor Mário trouxe, e realmente essa é muito bacana. E você pega um quarto que está totalmente escuro, não pode ter nada, nada, nenhum pontinho de luz, nem aquele vermelhinho do ar-condicionado, nada. E você fica com o olho aberto, parado, olhando assim, de olho aberto. Não tem como você não ter clarividência depois de um tempo. E o que a gente fala, às vezes, para a pessoa ter uma lanterninha na mão, alguma coisa, porque às vezes a pessoa
pode ali se assustar e se ela quiser, ela vai acender a luz e vai perder, né, a clarividência. Então, ela trabalha, a gente ensina muito trabalho com as energias para você preparar também o teu ambiente energeticamente, né? E é isso, por quê? Essa é outra coisa também que eu gosto de falar da clarividência, né? As pessoas falam, mas eu quero ver os amparadores, não quero ver os assediadores, não quero ver mais nada, quero ver nada ruim, quero ver só coisa boa. Quando a gente liga a TV, vai assistir um programa, tem como a gente falar, não, isso eu vou ver, isso eu não vou ver. Você pode até fechar os olhos, né? Você está na rua, só quero ver gente bonita, feio, eu vou fechar o olho. Não é assim que funciona. Quando você vai ver o extrafísico, você vai ver como ele é, né? Então a gente também tem que ter esse bom senso. A média da população, ela é melhor ou pior, né? A média da nossa população pensa as coisas positivas ou negativas. Então, conforme o que a gente pensa, a gente atrai. O que que a gente está atraindo, né? De imagens, do que a gente pensa o dia inteiro, de consciências extrafísicas. Qual é a média do que eu penso? Então, isso também é um dos motivos que a pessoa não quer mexer no parapsiquismo, né? Porque ela precisa mudar ela em alguma forma para melhor também, né? A maioria de nós, vamos dizer assim, a gente tem dificuldade de ver aquilo que está ruim, mas a gente só consegue melhorar a partir do momento que a gente tenha consciência, vamos falar clarividência, né? Mas visualização do problema, aceitação para que a gente possa melhorar e mudar. Então, você vê o que é ruim, o que está errado, é ótimo, não é ruim, porque aquilo faz com que você tenha possibilidade de mudar. E você, se você não visualizar, você não tiver lucidez daquilo, aquilo vai continuar sendo ruim. Não é porque você não vê que vai melhorar, né? Então, esse é outro ponto também da clarividência. Ele vai te trazer essa lucidez da sua realidade multidimensional, né? Da tua realidade pessoal, e isso faz com que a gente queira melhorar também. Muito bem, ficaram aí então aí algumas técnicas, né, para o pessoal que quiser desenvolver. A gente agradece aí a todos que estiveram com a gente aqui nas ondas da M1320. Patrícia, a gente agradece aí a sua participação conosco hoje, né? Quando você publicar o seu, a gente vai estar fazendo aqui uma outra entrevista com você. Né, que Maravilha, eu vem. adorei também, né? Poder falar disso tudo. É muito gratificante, né? De poder trocar essa ideia. E passa rápido, né, Rose? Ah, Obrigada aí pelo então. Mas convite. olha, tem mais oportunidades aí, né? A gente vai então se despedindo agora. Sábado que vem tem mais, pessoal. Até lá, então. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.